Depois de 24 anos e 4 meses, que é possivelmente abril, a gente está retornando para cá. Amém, queridos? A gente foi enviado daqui para Douradina. Tivemos o privilégio de plantar uma igreja, né? Lá, 24 anos atrás, começando na nossa casa. E Deus, Ele é bom o tempo todo, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos, né? Parece que eu estou começando de novo aqui no Ipiranga. Para vocês terem uma ideia, a gente prega há muito tempo, mas parece que eu estou pregando a primeira vez. E eu quero dizer que é muito interessante poder estar aqui. E eu tenho uma palavra que eu creio que veio do coração do Senhor para abençoar a vida de vocês. Amém? Por gentileza, abre a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu vou adiantar na leitura, o texto é um pouco longo, e que diz assim: não deixe que o seu coração fique aflito. Aí eu estou lendo na NVT, na versão transformadora. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando eu estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem sou? Quem me vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu os farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peça qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Repita comigo: peça qualquer coisa e eu o farei. Queridos, nós vivemos dias difíceis, dias de atropelo, de corre-corre, de um frenesi. Nós vivemos dias onde as pessoas deixaram assentar nos seus corações as coisas que de alguma forma sufocaram a sua fé. E eles pensam que do ponto de vista humano, eles podem comprar qualquer coisa. Não se ora mais para que Deus cure as pessoas, muito pouco. As pessoas têm implantado no seu coração um Deus chamado Mamon, que parece que ele vale muito mais do que o Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você que não. A Bíblia diz que maior é o que está comigo, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Tudo isso que está ao nosso derredor são palhas e são coisas que vão ficar. Agora, a nossa fé, ela vai permanecer para sempre. Você pode dizer amém? Queridos, nós vivemos dias em que muitas jovens, crianças e adolescentes, pré-adolescentes ou mesmo pessoas adultas, elas estão vivendo numa dependência completa dos seus pais na sua fé. Então hoje eu quero compartilhar com a igreja como podemos sair de uma vida de mordidão, de uma letargia espiritual, de uma frieza, para uma vida de dependência e confiança plena na palavra do Senhor, amém? A Bíblia diz que passa céus e passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu preciso voltar para as Escrituras e fazer uma releitura e dizer assim: eu preciso viver
pela fé. E viver pela fé é algo que gera um crescimento na minha e na sua vida espiritual. Você crê nisso? Quando ele começa a dizer assim: credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando ele começa a fazer essa reflexão para os discípulos, ele está querendo dizer para os discípulos: olha, se vocês entenderem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e quando vocês entenderem que eu estou em vocês e que vocês vão poder se referenciar para outras pessoas de que eu de fato estou na vida de vocês, vocês vão fazer obras que eu fiz e farão maiores ainda. Vocês creem nisso? Amém, queridos? Então, como que eu posso desenvolver a minha fé? Não é através da fé dos meus pais, do meu pastor, não é através dos irmãos que ao nosso redor, mas é a minha fé, o meu desenvolvimento de fé, o meu crescimento, a maturidade que eu vou exercendo à medida que eu vou desenvolvendo uma intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, no qual Ele fará conhecer os seus segredos. Nós precisamos aprender com esses irmãos que viveram antes de nós. Queridos, a igreja de Atos dos Apóstolos estava vivendo um momento extremamente de um avivamento, uma presença gloriosa de Deus, uma manifestação tremenda, aqueles irmãos vendo Deus operando, vendo ali Pedro chegando para um paralítico dizendo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. A igreja estava vendo isso, a igreja estava vendo uma mulher chamada Dorcas sendo ressuscitada. Pedro vem e ora e ela é ressuscitada. A igreja estava vendo Paulo indo até meia-noite pregando, cai-se um rapaz chamado Eutico, ele ora e Deus ressuscita. Então a igreja estava experimentando algo sobrenatural todos os dias. Fala comigo, todos os dias. Eu quero dizer para você, por que você fica um mês sem vir na igreja? Sendo que eles ficavam todos os dias. Queridos, uma Netflix nunca vai superar a presença do Senhor. Querido George Miller, a Bíblia diz que ele orou, ele leu a Bíblia 50 vezes de joelhos. Sabe o que é isso? Queridos, por que nós perdemos a paixão pela palavra? Será que a palavra de Deus ela perdeu o senso de validade? Não perdeu. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não muda e não há sombra de variação. Então, em meio a tudo isso que a igreja de Atos dos Apóstolos estava vivendo, num determinado momento, alguns missionários, os homens que estavam passando por ali, havia 7 filhos de Cefas. E eles estavam vendo ali pessoas sendo libertas, endemoniadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas. E naquele momento, um daqueles filhos de Cefas, aliás, daqueles 7 filhos, ele diz assim, aconteceu uma situação de um endemoniado, ele diz assim: eu te expulso em nome do Deus que Paulo prega. O demônio olha para ele e diz assim, através daquele homem: eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas quem são vocês? E aqueles homens, eles saem dali, literalmente nus, apanharam, levaram uma camaçada de pau. Por quê? Eles não tinham a experiência dele, individual com o Senhor. O nosso relacionamento que nós temos com Deus, ele exige de nós um feedback. Você fala e você recebe. O salmista Davi diz no Salmo, se eu não me engano, 5, verso 3, que pela manhã ele orava. Repita comigo, pela manhã ele orava. E ficava esperando à tarde a resposta. Eu preciso saber em quem tenho crido, pois ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo. Você entende isso, querido? Que Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Na caminhada cristã não vale o nosso conhecimento, a experiência de devoção, como eu disse, dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos colegas. Eu preciso desenvolver, com temor e tremor, o meu relacionamento
pessoal com o Senhor. Vamos avançar, que ainda eu quero compartilhar algo que Deus fez na minha vida, de uma forma tremenda. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por ter orado por mim, amém? Cristo, o meu pastor, eu posso até aprender com cada um através do relacionamento de um irmão, de um pastor, mas o que vai valer é o meu relacionamento íntimo com o Senhor. Se você olhar para a vida de Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. E ele enfrentava as lutas que você enfrenta. Ele tinha perseguição, ele tinha pessoas que tinham ciúmes dele. Mas ele tinha um propósito de agradar o Senhor através da sua vida relacional de oração. A minha vida e a sua, ela está pautada no tempo de comunhão e de dependência plena do Senhor. Então eu preciso entender o que de fato é fé. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Aleluia. Você pode louvar o Senhor pela sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Aleluia. Amém, queridos? Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso, Ele é tremendo. Hebreus 11:1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se sem fé é impossível agradar a Deus, logo com fé eu posso agradar a Deus. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Salmo 37, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não é pecado você buscar algo de Deus, pelo contrário, é pecado quando você se torna incrédulo. Eu preciso desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor, de crença, de dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, como eu disse para vocês, nós estamos vivendo dias difíceis, onde a síndrome do pânico tem assolado as pessoas, a depressão tem assolado a vida das pessoas, o transtorno de ansiedade tem assolado a vida das pessoas. Agora, de que forma eu vou responder? Através da minha fé. Queridos, eu vivi um momento de depressão, que o pastor João acompanhou, na época quando eu entreguei a igreja, quando eu entreguei o Isaac, né? Foi um momento difícil, pedi 2 anos para estar se recuperando, e é necessário isso. Nós precisamos entender que pastor não é super-homem, pelo contrário, nós somos homens que estamos em formação. Nós somos em construção. Deus está trabalhando nas nossas vidas, formando o caráter dele e gerando dentro de nós fé que vai levar nós a conhecê-lo pessoalmente. O propósito dele é levar-nos a conhecê-lo, quem ele é, quem de fato ele é, através de uma intimidade, de um crer. Então, queridos, no ano de 2016, eu recebo o primeiro diagnóstico de câncer no intestino. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu descobri esse diagnóstico através de uma febre incessante. Não parava essa febre, não parava. Eu fiz mais de 50 exames e descobri, em um desses exames, que eu estava com câncer no intestino. Mas até então eu não tinha noção da gravidade do que era aquela enfermidade, né? E eu tenho uma das filhas do meio, inclusive fui vô agora, né? Ela está com o netinho lá, amém? E ela ficou muito preocupada e ela fez a pergunta na minha frente: doutor, é maligno? E ele disse: é maligno. Eu falei: Jesus, né? Então, quando acontece alguma coisa dessa natureza, você fica: Deus, como que eu vou reagir diante dessa situação? Enfim, queridos, aí entra um outro lado que nós precisamos entender. A humildade de você reconhecer que existe um corpo de Cristo que pode estar intercedendo ao seu favor. Agora entra a coletividade, você crê
né? Você lembra quando Pedro estava preso e a igreja orando, daqui um pouco Deus solta aquelas algemas, né? Enfim, todas aquelas situações que vocês conhecem. Agora veja, aí eu abro isso para alguns irmãos e graças a Deus eu creio que vocês orou, pessoas até de outros países esteve orando pela gente, pela graça e misericórdia de Deus, e aí eu faço a primeira cirurgia. Aí o médico diz, olha, você não vai precisar fazer quimioterapia. Mais um caso resolvido. Puxa, eu vibrei. Agora, quando chega 2022, novamente vou fazer um exame de rotina, sou diagnosticado com câncer no pulmão. Aí parece que... Aí nesse mesmo inteirinho, um doutor que congregava conosco, o doutor Sérgio, ele teve o mesmo câncer no pulmão. E aí Deus o leva. Eu conversava com ele todos os dias, a gente orava junto e tal. E eu falei, Deus, porque, gente, por mais que você tenha fé, você chega a um determinado momento que parece que a sua fé é mina, você fala, puxa vida, estava no intestino, fiz a cirurgia, agora migra para o pulmão. E eu me lembro de uma situação que eu meio que levei na brincadeira, eu falei assim, vou fazer uma tatuagem, né, para tampar aqui, né? E foi daqui a aqui. Aí Deus falou assim, não, a tatuagem é um milagre que eu fiz. Aí em 2022 eu recebo esse diagnóstico, aí eu faço a cirurgia, faço 5 quimioterapias e volto para casa. Quando é 2024, ele retorna no pulmão. Eu faço uma nova cirurgia, um corte daqui a aqui. Só que agora, eu faço a cirurgia, está tudo certo. E aí, ainda está diagnosticado que tem um tumorzinho do lado esquerdo. Falei, Deus, até quando vai isso? Só que nesse inteirinho, Deus trabalha de uma forma, porque hoje, por exemplo, nada dessas coisas me seduz mais, que esse mundo, de alguma forma, pode propor. Seja carro, dinheiro, nada dessas coisas, absolutamente nada. Mas é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É Ele que mais importa. Quando você entende isso, querido, muitas coisas que você, de alguma forma, te chateia, não tem mais valor. Aí eu faço agora, em 2024, eu começo a fazer uma quimioterapia. E eu disse para o médico, eu vou fazer 4 quimioterapias, como se eu fosse médico, né? E aí depois eu vou parar. Só que essa quimio que eu fiz agora é diferente, eu tinha que fazer ela durante 2 horas e meia, e daí eu tinha que tomar 7 comprimidos todos os dias. E pasme você, tem alguns comprimidos que eu tomo para diabetes, essas coisas e tal. E aí esses comprimidos começou literalmente me matar. Para você ter uma ideia, em 3 meses eu perdi 11 quilos. Agora já ganhei tudo não, ganhei um pouco já. Eu perdi 11 quilos. E numa madrugada eu tenho um sonho, já compartilhei com o pastor João. Eu tenho um sonho, nesse sonho, eu e minha esposa, não sei se é porque eu gosto muito de ir no Paraguai, né? Gosto de Paraguai e gosto de shopping, viu, gente? Não sei porquê, mas eu gosto dessas coisas. Acho que é o único homem que gosta de shopping, acho que é eu. E aí, eu tive um sonho na madrugada que eu estou lá no Paraguai, eu e minha esposa, e eu estava dentro de uma carriola, de uma carroça assim. Eu lembro como se fosse agora, de madrugada, eu sonhando, um cara com uma touca preta, como se fosse um gorro assim, e eu estou dentro dessa carriola, ele está me puxando, e literalmente entra uma mulher, e ela pega uma seringa, como se fosse uma agulha desse tamanho, e começa a tentar de todas as formas me matar. E aí eu consigo desvencilhar orando naquele momento. A hora que eu acordo, literalmente, eu oro e repreendo, eu assim arrepio até embaixo. Isso acordando de um sonho. E esses comprimidos que eu estava tomando, eles literalmente estavam me matando. Por quê? Diarreia, mal-estar, soluço, essas coisas mais ruins estavam continuamente. Então, eu não estava conseguindo comer. E olha que eu gosto da merenda, a gente usa esse termo lá, né? Eu gosto de comer. E aí eu não estava conseguindo, eu colocava aquele bife cebolado, aquelas coisas. Aí o pior que estava prejudicando até minha esposa, que ela sabe da minha apetite e eu induzo ela a comer, né? E aí frutas estava sobrando, eu como assim um certo exagero, eu gosto demais dessas coisas. E aí, queridos, o que acontece? Eu estava perdendo peso,
E aí depois que eu tenho esse sonho, eu reúno a minha esposa, os filhos, eu digo assim, é o seguinte, eu vou parar com esse remédio. Ouça isso, queridos, com bastante atenção. Aí quando eu digo que ia parar com esse remédio, eles entenderam tudo. Aí minha esposa ligou para o médico, para a secretária, e disse, olha, ele vai parar com o remédio, porque senão ele não vai resistir. Parei, só que daí que entrou a nossa fé em ação. Abra por gentileza em Mateus 18, aleluia. Isso nós fizemos como oração. Talvez você vai falar assim, o texto ali está tratando de um irmão ofendido. Sim, mas olha o que diz o texto. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Fala amém. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. E o verso 19 ele diz assim, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem a meu Pai que está no céu, os atenderá. Queridos, eu e minha esposa, nós fazemos nossa devocional junto. Todos os dias a gente tem um livro, Priorize Deus, então a gente lê, fazemos nossa leitura devocional junto e tal, e oramos junto. E nós pegamos esse versículo para nós como se fosse, de fato, como se fosse uma nutrição para nós, para realmente acabar com isso. E aí eu comecei a orar, e nós começamos a orar, e nós orávamos assim, Senhor, nós ligamos aqui na terra a minha cura completa deste câncer. E nós desligamos aqui na terra toda essa enfermidade na minha vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos genros, na vida dos nossos netos e assim por diante. E fizemos essa oração de uma forma como eu estou conversando aqui agora com vocês. E a tua palavra está dizendo aqui, a tua palavra diz que passa céus e passa terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Marcos 11, 24 diz, quando orardes, credes que recebeste da parte do Senhor. E eu falei, Senhor, está aqui, é a tua palavra, o Senhor não pode mentir, porque senão o Senhor já podia ter me levado desde o primeiro, do segundo, e começamos a profetizar sobre isso. E a tua palavra diz que se 2 de nós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa, em outra versão diz, acerca de qualquer assunto, o Senhor atende. Então o nosso Deus, Ele é um médico dos médicos, não é aquele médico que marca para hoje, mas não pode, vai viajar, não, Ele diz que Ele atende. E eu tomei isso como uma palavra rema para a minha vida. E eu comecei a orar e dizendo assim, Senhor, aí eu tinha que fazer uns exames, tomografia, tinha que fazer um exame chamado CEA, que é um medidor, e esse exame já estava muito bom no mês passado, no mês anterior, estava marcando 4, eu cheguei a ter 18, 20 e poucos, né? E eu falei, Senhor, eu quero que isso zera. Gostaria, esse é algo que a tua palavra diz, agrada-te o Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, então eu quero colocar isso para o Senhor. E começamos a orar, e quando a gente foi fazer o exame, quando a gente leva para o médico, esse médico tornou-se amigo, toda vez que a gente vai, a gente ora com ele chora. Queridos, porque nós não fomos chamados para ser agente secreto, você foi chamado para evangelizar o seu médico, evangelizar o homem da padaria, o dentista, enfim, você foi chamado para resplandecer a luz de Cristo, pode dizer amém? E aí, ele olha para nós e diz assim, o seu exame está... Como é que ele falou? Como é que ele falou? Seus exames estão... Não é estupidamente, é um termo que ele usou. Ótimo. Então, o exame de CEA que marcava 4, que estava muito bom, eu descobri que o menor, para quem não fuma, é 3,5, para quem fuma é 6,5. O meu deu 1,77. Pode aplaudir o Senhor? Eu não vou pregar, hoje eu entendi que eu tenho que testemunhar de algo que Deus tem feito. Eu estou na empresa em um determinado momento, e eu vou para o café tomar, e um rapaz fala, cara, eu vou precisar fazer uma cirurgia, eu estou com a coluna extremamente... Eu falei, cara, eu fui curado de 3 tipos de coluna torta, eu poderia orar por você no café ali? Pode. Eu orei, e ele testemunhou que não precisou fazer cirurgia. Você entende isso, queridos?
Você entende que Deus te chamou para verbalizar o que está na palavra dele? Por isso que eu preciso conhecer. Eis, vos farei lembrar tudo quanto tenho dito. Eu preciso crer nas Escrituras. Eu preciso desenvolver a minha fé com temor e tremor. Eu preciso armazenar a palavra dentro de mim. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Queridos, eu tive 3 momentos na minha vida. Um deles foi quando eu me converti, uns 6 meses, o diabo dizendo: você não é salvo, você não é isso, não é aquilo. Aí o Senhor falou assim: não, é a minha palavra que vai mudar. Quando Jesus é tentado, o diabo diz assim: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa entender quem é o Deus que você e que eu e que nós servimos. A Bíblia diz que esse Deus que nós servimos, Ele conhece o fim desde o início. Esse Deus que eu e você serve, Ele segurou na palma das suas mãos toda a água do mar. Você entende isso? Esse Deus que nós servimos, Ele chamou todas as estrelas pelo nome. Você entende quem é esse Deus que você e eu que nós servimos? Por isso que eu estou dizendo para você, nada, absolutamente nada dessas coisas que nós temos aqui supera quem é o nosso Deus. Nada, absolutamente nada pode superar o que Deus tem feito. Eu me lembro de uma vez, e não me autorizou, mas eu posso falar, eu tenho toda essa liberdade. Eu lido com os meus clientes, com uma boa parte deles, compartilhando a minha fé. E esse cliente meu aqui, dono da Móvel São Carlos, se você quiser perguntar para ele, um dia ele disse para mim: Messias, eu não estou aguentando com uma hérnia de disco. Aí vai eu testemunhar para ele: cara, eu fui curado de 3 tipos de coluna torta. Se você crê, eu posso orar por você. Esse cara estava mais ou menos 1 semana sem ir trabalhar. E eu oro por ele. E ele testemunha até hoje do que Deus fez. Nunca mais precisou. Queridos, nós precisamos entender que eu e você somos agentes de Cristo. Que nós podemos fazer as obras que Ele fez e fará ainda maiores ainda. Queridos, existe ainda um remanescente que vive a verdade. Talvez você fale, tem muitos charlatões. Queridos, eu cheguei a ouvir essa mensagem vindo de alguma forma inflamada, lançada pelo maligno, que dizia assim: mas naqueles dias muitas pessoas vão dizer: expulsei demônio, fiz... Queridos, não quer dizer que você não pode fazer. Existem pessoas sérias que continuam levando o nome do Senhor, que continuam crendo e vendo a glória do Senhor se manifestar. Queridos, eu ligo para um cliente na Bahia, e ele diz assim para mim: Messias, eu digo para ele: como é que está aí, está tudo bem? Ele falou: não está, cara, faz tempo que não chove aqui e tal, mas não sabia que tempo. Eu disse: até o dia 20 Deus vai mandar chuva para vocês. Quando foi no dia 18, Deus mandou para a glória do Senhor. Só que o que eu não sabia, que fazia mais de 2 anos que não chovia naquela área. Talvez eu nem tenha feito isso, né? Talvez nem tinha crido nisso, né? Agora, queridos, eu quero dizer para você, o desenvolvimento da nossa fé, ele não é de uma hora para outra num toque de mágica. Você vai crescendo, você vai construindo, à medida que você vai se relacionando com Deus. Queridos, olha que coisa linda, Salmo 2,8, se eu não me engano, diz assim: o salmista Davi diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as terras por possessão. Nós podemos começar a pedir para que o Senhor encha essa igreja e que ela possa até mesmo sair desse lugar, porque é muito pequeno, em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Amados, nós precisamos começar a olhar com os olhos da fé. Nós precisamos começar a gerar fé naquele que é o Todo-Poderoso. Agora, à medida que eu vou desenvolvendo essa intimidade, esse crescimento com o Senhor, de que forma? Através de uma vida de oração, através de uma vida de meditação, através de uma vida de leitura. Querido John Nelson Hyde, um homem que orava, ele disse que ele chegou ao ponto de dizer para Deus: ou o Senhor me dá uma alma por dia ou eu morrerei. Esse mesmo que eu falei agora há pouco, George Miller, que cuidou de mais de 10 mil e tantas crianças, ele dependia da fé, de ter aquele dia, que ele orar, que aquelas crianças não tinham o que comer, e a pessoa do outro lado recebeu uma palavra
e trazer alimentação para as pessoas. Queridos, eu tenho pastor aqui nessa cidade que Deus falou assim, leva uma cesta, um alimento para essa pessoa. E quando eu chego lá, a esposa do pastor olha para mim e diz assim, eu tinha pedido leite para o Senhor. Olha, queridos, eu preciso ser agente de Deus, eu preciso, sabe, viver aquilo que eu prego. Eu preciso manifestar a glória de Deus aonde eu colocar a planta dos pés. As pessoas não estão interessadas e não vai mudar pelo fato de você ter um carro bom, ou se você tem se veste bem, nada disso muda. É o que você carrega dentro de você, a presença. A presença do Senhor é que vai fazer a diferença. É como você trata a sua esposa, como você honra sua esposa, como você tem prioridade na sua vida, que é os céus aqui. Nós podemos fazer com que os céus reinem na vida das pessoas. Amém, queridos? Eu vou fazer 60 anos agora. Quando eu fui daqui, eu tinha cabelo, eu tinha 35. Quem aqui é do meu tempo aqui? Eu sei aqui, a Vanete. O Anderson também era? Não. O Edson. Você. Pode ficar de pé aí, que eu esse monte de gente aí que eu conheço. Enquanto isso, eu tomo água. Eu estou em casa, pode ficar de pé. Isso aí é a velha guarda. Ai, meu Deus, deu um branco aí do lado da Isabel ali, a preciosa ali. A Neide, Gil. Ô, Gil, você não está dormindo na igreja mais não, né? Esses irmãos preciosos. Olha, Elião é precioso. Vanete era ministro do louvor lá no Alvorada. Queridos, aquele lá também é propriedade de Deus lá, né? Cadê o Luiz? Eu vi o Luiz, o Zé, a Anício, o Antonino, a irmã, mãe do Cícero ali, a irmã. Queridos, é que eu não tenho intimidade aqui, mas eu solto umas de vez em quando aqui, viu? Então eu preciso me relacionar com o Senhor. Eu preciso me apaixonar pela palavra do Senhor. Eu preciso ter amor por aquilo que Deus é. Eu preciso amar o que o Senhor ama. Então uma das coisas que eu preciso para desenvolver essa fé é através da leitura da Bíblia, gravar versículos, né? Você precisa comer as Escrituras. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então eu vivi um momento na minha vida, eu até dei um branco aqui, que o diabo, olha, você não é salvo, você não é salvo, você não é salvo. Aí o Senhor falou assim, guarda a minha palavra no meu coração e responde com ele com a palavra. Né? Então ele vinha, mas você, não, a Bíblia diz que justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vinha de novo, Romanos 5:1, justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus. E aí ia, ia meditando e lançando. Por quê? Jesus não venceu ele com argumento nem com voz alta. Com a palavra, está escrito. Uma outra forma é através da oração. Oração. Eu preciso desenvolver uma intimidade com o Senhor. Eu preciso crescer através de uma vida de oração. Uma outra coisa, meditação. Escreva aquilo que você está. Interessante você escrever. John Piper diz que uma das coisas que levou ele mais a crescer foi quando ele escrevia as suas meditações, porque ele focava naquilo e aquilo não fazia com que ele se distraísse. E não se distraindo, ele crescia em Deus. Interessante? Então, nós precisamos ter ao nosso favor todos os recursos que nós podemos ter para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos é entender, através da leitura, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a palavra de Deus é que vai produzir fé. Então eu preciso ouvir. E quanto mais eu ouço a palavra, mais eu vou crescer em Deus. Se você e eu, se nós de fato somos filhos de Deus, nós precisamos voltar a ter uma paixão pelas coisas de Deus. Toda a mornidão espiritual é porque nós deixamos de desenvolver uma intimidade, uma comunhão com o Pai. Medite, use a caneta, o papel, use a oração, use a contemplação, use a adoração, né? Interessante, lá no seu secreto, lá ninguém está vendo, mas a Bíblia diz que o Pai que vem em secreto te recompensará.
Queridos, outra coisa que nós precisamos entender para nós crescermos na fé é o senso de pertencimento. Você pertence a esta casa, amém? Então você precisa torcer, você faz parte do time de Cristo. Você precisa torcer para que esses bancos todos se tornem cheios, em nome de Jesus. Esta causa não é do pastor João Carlos, do pastor Anderson, do pastor Edson, do pastor outro Edson, do Barbão, do pastor Júnior. Essa causa é sua, você é uma família. Uma família. Um dia que eu tiver uma oportunidade, vou pregar sobre essa unidade. O poder da unidade, seja por bem ou seja por mal, como ela funciona. Mas eu sei de uma coisa, se nós unirmos, esse lugar vai ficar pequeno em nome de Jesus. Você vai me ver porque eu vou estar aqui daqui uns dias, né, pastor João? Falando sobre isso, eu vou enfatizar isso. Nós precisamos voltar para o discipulado, você sentar. Olha quem que eu discipulei lá, o Luiz, né, Luiz? Eu não lembro mais alguns aqui, mas eu discipulei esse povo aí. Estamos aí até hoje, firme pela glória de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos voltar a amar as coisas que o Senhor ama. Pessoas. Queridos, se tem um trem que me invoca, é quando algum pastor chega e fala assim, quanto a sua igreja está arrecadando, é como se fosse mercadoria, quantas pessoas tem lá? Queridos, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Eu preciso amar pessoas. Eu preciso ficar feliz com a pessoa quando ela se converte. Coisa mais gostosa que tem, queridos, a gente gosta de pregar, é legal, mas quando você senta com alguém e começa a discipular aquela pessoa e começa a conduzir ela à vida. Né? O ano passado a gente teve o privilégio de levar, acho que 3 ou 4 pessoas, é pouquinho, mas nós podemos, cada um de nós, levarmos 3 a 4 pessoas, nós vamos ver esse lugar tornar pequeno. Nós precisamos sair dessa zona de mornidão, de uma letargia espiritual e se voltar para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, você quer ver algo acontecer, mas você não quer desenvolver uma intimidade, você não quer trocar algumas coisas que tem roubado. Eu estou acabando, viu? Um dia, eu creio que vocês não vão ficar olhando para o relógio para ir embora. Vai acontecer isso. Queridos, nós temos visto ali em Douradina algumas coisas acontecerem. Palavras proféticas que Deus, pela graça de Deus, usou a vida de alguns de nós ali e que está acontecendo hoje. O melhor de Deus já veio, que é Jesus, mas grandes coisas boas Deus tem para essa igreja. Eu já estou orando por vocês. Eu já estou orando pelo nosso pastor aqui, amém? Eu já estou orando porque eu quero fazer parte desse grande time. Estou voltando de volta. Estou voltando para casa. Fui enviado há mais de 24 anos e 3 meses, mas eu estou de volta pela glória de Deus. Então você vai ver esse moreninho do olho verde aqui, de vez de quando em quando, dizendo para você, você consegue. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã. O nosso crescimento de fé, ele depende de algumas coisas. De voltar para a presença do Senhor. De amar as coisas que o Senhor ama, de amar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém? Queridos, eu não terminei, e não tem problema que não terminei, isso sempre acontece comigo, mas o importante é que, de alguma forma, você pode ver o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. E eu vou repetir para você, toda glória, todo louvor, toda adoração, seja dada àquele que vive e reina para sempre. Toda glória, todo louvor, todo domínio, toda adoração ao Rei dos Reis, ao Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro, a rosa de Sarão, Emanuel, Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, pois o Senhor, Ele quer se manifestar na minha e na sua vida, como nosso pastor. Pois Ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários.
Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia é de me seguir todos os dias da minha vida. Eu hei de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Aplauda o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Vamos pôr em pé, repita comigo. Nesta noite, eu entrego a minha vida ao Cristo ressurreto. E eu te peço que o Senhor perdoa os meus pecados, pois eu quero e eu creio que Deus me usará para a glória do nome dEle, pois o Senhor é poderoso, tremendo. Então eu me rendo, eu entrego totalmente a minha vida para Ti, para o Teu serviço. Receba-me como filho e escreva o meu nome no livro da vida e sele essas verdades, pois eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho e sou filho amado, e eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, através de uma vida de fé e uma vida de adoração, pois eu quero me tornar cada vez mais uma pessoa adulta na fé, pois quando eu era criança, eu pensava, eu falava como criança, mas agora eu desisti das coisas de criança, pois eu preciso crescer na graça e no conhecimento, pois é para mim um motivo de alegria. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez? Primeira vez, primeira vez de entregar a sua vida para Jesus, pela primeira vez. Alguém aqui? Por todos aqui, amém? Mais alguém? Se você puder, querido, só ergue as suas mãos. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Nós vamos orar para você. Depois essa família que ama você vai dar uma salva de palmas dizendo que o Senhor te ama. Você pode repetir comigo aí onde você está, do seu jeito mesmo. Nesta noite, eu produzi no céu uma linda festa, pois a palavra de Deus diz que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam dele. Então nesta noite, fala sobre o seu nome, escreva o meu nome no livro da vida. Agora me dê forças para retornar a esta casa de oração, para receber o conhecimento necessário para que possa ser mantido na fé e crescer na graça e no conhecimento. Você pode dar uma salva de palmas e dizer: sejam bem-vindos. Aleluia.